Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais, para que possamos alcançar mais pessoas e fazê-los conhecer melhor a fé católica. No vídeo de hoje nós vamos tratar do conceito de heresia, apostasia e cisma. O que acontece? Muitas pessoas não sabem o verdadeiro significado desses conceitos e acabam confundindo ou aplicando-os da forma mais incorreta possível. Para a gente poder definir o que é heresia, cisma e apostasia, vamos começar utilizando aqui o Catecismo da Igreja Católica. Tudo que você for fazer na igreja, a pregação, a formação que você vai dar para encontro de casais, grupo de crisma, catequese, tudo. Consulte o Catecismo da Igreja Católica sempre. Sempre consulte. Não adianta ficar consultando apenas a palavra de Deus, tá? Tem que ser consultado também. Mas não adianta, por quê? Porque você pode cair num grave erro do sola escritura protestante, que é começar a tentar entender o que está ali, muitas vezes extremamente bem intencionado, mas você acaba passando para as pessoas não o que a Igreja Católica realmente ensina, mas a sua interpretação muitas vezes equivocada de um texto ou versículo da Bíblia. Então, sempre utilize o Catecismo da Igreja Católica em tudo que você for fazer. Tudo, tá? Então vamos lá. O Catecismo da Igreja Católica ele traz a definição de heresia no número 2088 do Catecismo. Ele está prescrito aqui como pecados contra a fé. Vamos fazer a leitura do Catecismo aqui. Número 288, 2028. O primeiro mandamento nos manda alimentar e guardar com prudência a vigilância, nossa fé e rejeitar tudo o que se lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. Então, heresia, cisma, apostasia são pecados contra a fé. A dúvida voluntária sobre a fé negligencia ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a Igreja propõe para crer. A dúvida involuntária designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé, ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. Número 2089, a definição clara aqui. A incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Então ele começa aqui no número 2089 falando sobre a incredulidade. Vejam, uma coisa é alguém ter dificuldade em aceitar alguma coisa da fé, tá? Tem algum tipo de dificuldade, eu vou falar mais a isso mais à frente. Outra coisa é a pessoa que já percebeu que está diante da verdade, já percebeu que aquilo que está sendo proposto a ele ou a ela é algo real, mas a pessoa escolhe por orgulho, por interesses pessoais, recusar aquela verdade da fé. Ela cai no pecado da incredulidade. Para que o pecado da incredulidade ocorra, tem que haver uma negligência voluntária da verdade. Eu não quero aceitar, eu me recuso a aceitar. Eu estou bem consciente daquilo. Agora vejam só, chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Vejam só, antes de eu continuar. Aqui está muito claro quando a igreja fala que o herege ele tem que ter sido batizado. Você não pode chamar um judeu, um muçulmano, um espírito tal, de herege, se ele não foi batizado primeiro. Porque a palavra heresia, ela tem a ver com a palavra escolha. Uma coisa tem que estar muito clara. Toda vez que eu falo em heresia, quando eu faço pregação, se eu converso, todo mundo entende que herege é algo de uma conotação negativa. Ninguém quer ser chamado de herege.
Isso é muito claro. Só que as pessoas confundem às vezes heresia com ateísmo, revolta contra Deus, tudo. Não é nada disso. O herege é aquela pessoa que ele não abandonou a fé católica, mas ele começa a escolher naquilo que ele crê. Então ele não rejeita completamente a fé católica. Ele permanece se denominando católico, permanece muitas vezes na igreja, mas ele começa a escolher, olha, eu acredito nisso, não acredito naquilo. Para você ser herege, pessoal, você não precisa negar várias verdades da fé, basta negar uma. Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que vai para a igreja todo domingo, reza o texto, participa de tudo, está tudo certinho. Mas aí ele chega e fala assim, olha, eu acredito, vamos propor no caso os 4 dogmas marianos. Olha, eu acredito que Nossa Senhora é Mãe de Deus, eu acredito que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto, eu acredito que Nossa Senhora é concebida sem pecado, mas eu não acredito que ela é assunta ao céu. Se tornou um herege. Você negou uma verdade da fé. Ah, não, eu acredito que a Igreja Católica fala, mas eu não acredito e me recuso a aceitar que eu tenha que me confessar com um homem comum, no caso o padre, para receber a absolvição dos meus pecados. Você é herege. Agora tem que ficar claro uma coisa. Para que alguém seja herege, ele tem que conscientemente rejeitar aquela verdade da fé, ele tem que conhecer aquela verdade da fé. Uma pessoa que é mal catequizada, que isso está cheio na igreja hoje, mal catequizada, e que vai lá e fala uma bobagem sem saber, e que não foi advertida disso, essa pessoa não está em heresia. Porque você, para poder cometer um pecado, tem que estar consciente daquele erro. Então, exemplo, eu vi uma pessoa uma vez que estava na catequese, me contaram, não estava lá, aí disse, não, quando Deus criou Jesus. Isso é uma heresia, isso é arianismo. Só que eu conheço a pessoa e sei que essa pessoa não estava fazendo isso por consciente, por ódio à igreja, ou porque queria inventar uma nova doutrina, não. Essa pessoa simplesmente foi mal catequizada. Não sei se ela foi advertida, eu não lembro. Então, uma pessoa que fala alguma bobagem, por falta de uma catequese bem feita, não cometeu heresia. Mas, uma vez que ela foi advertida daquilo ali, fulano, isso aqui não é assim, a igreja não ensina, isso aqui o certo é isso, isso e isso. Se essa pessoa voltar a cometer aquele erro, ou perseverar no erro, ela é herege, porque ela está consciente do que está fazendo. Vejam que hoje a gente vê muita gente por falta de catequese, acreditando em reencarnação, falando besteiras cristológicas das mais horríveis possíveis, mas foram mal catequizadas. A catequese hoje da gente é uma coisa, infelizmente, extremamente precária. Tá? Então, primeira coisa é isso. Para ser herege, ele tem que estar consciente de que ele está rejeitando algo da fé católica. Tá? Outra coisa também. Uma pessoa que está com dificuldade de acreditar em alguma doutrina da igreja, algum dogma da igreja, tem dificuldade. Mas aquilo o incomoda e ele sabe que aquilo tem que ser resolvido. E essa pessoa vai, guarda para si, não propaga para ninguém. Também não pode ser chamado de herege. Porque essa pessoa está com uma dificuldade, está com uma limitação. Ela precisa de misericórdia. Então, para ser herege também, você tem que externar aquela sua crença contrária à igreja. Tem que estar muito claro isso na cabeça da gente, pessoal. Que às vezes chama de herege qualquer pessoa que fala qualquer coisa. Não é assim. Aí tá outra coisa. Eu vejo pessoas de outras religiões xingando a pessoa de herege. Não é por aí. Ela não foi batizada. Tem que ser batizada. Tá? Então, continuando aqui. Chama-se apostasia o repúdio total da fé cristã. Veja essa diferença aqui. O apóstata, ele não é aquele que está escolhendo no que vai crer na fé católica. Ele abandonou a fé católica, ele largou tudo, ele chutou o balde, chutou o pau da barraca. Então, qualquer pessoa que era católica, batizada, mas não frequentava a igreja, mas ele era batizado, tá? E ele rompe com a igreja, ele sai da igreja católica, e vai ser de qualquer outra religião, mesmo cristão, mas ele foi ser protestante, ele foi ser ortodoxo, ele apostatou da fé, ele abandonou a fé católica, tá? E ele está no pecado de apostasia, tá ok? Está muito claro isso, apostasia você não está escolhendo o que vai crer, você está abandonando a fé católica completamente, é um pecado de apostasia, você levou ele com você, tá?
Lembrando que o apóstolo também tem que ter sido batizado, tá? A pessoa que não foi batizada, ficar só ali pela igreja de vez em quando, frequentando, ele tem que ser batizado. Sem batismo você não é católico, você está muito claro. Não é batizado, não é católico, acabou, tá? Terceiro, chama-se cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Então, esse fato também aqui, esse item também aqui, cisma, você não tem a rejeição à fé católica em sua integralidade, como acontece na apostasia. Você não tem a rejeição pontual de verdades da fé católica, de dogmas obrigatórios que temos que aceitar. Você tem apenas uma pessoa ou um grupo que se recusa a se submeter à autoridade dos pastores legitimamente constituídos na igreja pela sucessão apostólica. No caso, os bispos, o Papa e os padres sacerdotes também. Sacerdotes, bispos e o Papa. Uma vez que essa rejeição acontece, essa pessoa cai no pecado de cisma. Já nós temos grupos cismáticos hoje? Temos. Alguns que não se declaram. Mas como é que você se reconhece um cismático? Essa falta de sujeição às autoridades legitimamente constituídas na igreja, por Deus. Então, entenda o seguinte. Eu estou numa arquidiocese. Não rejeitei a fé católica, não estou escolhendo verdades da fé para aceitar, mas eu me recuso a aceitar a autoridade do bispo. Cismático, é isso que eu sou. Um cismático, tá? Existem muitos cismáticos na igreja hoje, uns não se declaram como cismáticos, mas toda vez que você vê alguém se recusando a se submeter à autoridade do bispo, do papa e tal, ele está no cisma. Pecado grave, pecado gravíssimo, entendeu? Não quero apontar aqui, eu tenho em mente grupos para falar, mas eu prefiro não falar por enquanto, para não falar para você, mas é fácil de você reconhecer isso. Agora, distinga-se isso de quando você vê que o seu bispo dá algum tipo de determinação ou ordem absurda e que você, por amor à igreja, por amor à fé, tem até a obrigação de recusar. Tá certo? Tem que estar muito claro isso. Então vamos supor que o seu bispo deu algum tipo por exemplo, da Alemanha recente, você tem ali sacerdotes com autorização do bispo dando bênçãos a pares de homossexuais. Vamos supor que um bispo ordene um padre a fazer isso. O padre tem a obrigação de não aceitar. Antes obedecer a Deus que os homens. Então, uma vez que o bispo, o papa, está utilizando de suas atribuições, eles têm que ser obedecidos e respeitados. Entendeu, pessoal? Vamos supor até mesmo quando um bispo pode cometer um erro, mas uma coisa que está na atribuição dele. O bispo vai lá e ordena um sacerdote. Eu não quero que determinado tipo de evento aconteça. Esse evento não vai acontecer. O bispo pode estar completamente errado, mas ele tem o direito de fazer isso. E o padre tem a obrigação de obedecer. O bispo vai lá e determina que o sacerdote cumpra um período de silêncio, porque está desconfiado de alguma coisa, como aconteceu até com os santos da igreja, que sofreram até na mão dos seus bispos, mas obedeceram. Então, assim, o bispo está errado naquela situação? Tá, mas ele pode fazer aquilo, é a atribuição dele fazer aquilo. Tá claro isso, pessoal? Agora, Jerry, os pecados de heresia, cisma e apostasia. Qual a punição? O Código de Direito Canônico, isso aqui é outro auxiliar para o catequista, o agente pastoral, o coordenador de crisma, o sacerdote, utilizar isso aqui também para não estar falando besteira. Também prevê penas específicas para quem incorre nesses três tipos de pecado. Tá? No Canon 1364, tá? Canon 1364, tá aqui. Está escrito o seguinte: o apóstata da fé, o herege ou o cismático incorre em excomunhão lata setentia. Eu não sei se no latim está correto. Salvo a prescrição do Canon 94. Canon 94 é relativo à perda do estado clerical. Tá? Além disso, o clérigo pode ser punido com as penas mencionadas no Canon 1336. Se a prolongada contumácia ou a gravidade do escândalo o exige,
pode-se acrescentar outras penas, não excetuada a demissão do estado clerical. Então, a pessoa que incorre em apostasia, heresia e cisma está excomungado da igreja. Tá? É até fácil entender isso no caso do apóstata, porque ele mesmo já caiu fora da igreja. Ele já é um apóstata da fé, está excomungado. Tá? O caso do cismático, também ele já cortou, ele está cortando vínculo com a igreja. Agora, a heresia, ela é mais complicada por quê? Porque, pessoal, hoje o que mais tem na igreja é herege. Até padre. Todo dia a gente vê notícias absurdas que chegam pra gente. Hoje, com o tempo da internet, ficou fácil saber das coisas. Com coisas também absurdas. Coisas que são ditas em sermões da igreja. Pregações de certas pessoas. Padre esquerdista. Isso aí, padre esquerdista e herege, parece que é sinônimo. Tá? E isso tem acontecido de uma forma tão natural que a gente se escandaliza por não ter nenhum tipo de atitude por parte da hierarquia da igreja. Veja o caso aí da Alemanha. A Alemanha que você citei em vídeo anterior. Você tem um grupo de bispos que pergunta ao Vaticano se pode abençoar pares de homossexuais que vivem em pecado. Essa pergunta em si já deveria ser causa para eles serem punidos, removidos automaticamente. O bispo perguntou isso, então por quê? Porque o obreiro já sabe que isso é errado. Ele sabe. É como eu falei para você, é igual um cara que trabalha num laboratório cheio de combustível perguntar se pode fumar um cigarrinho ali. Essa pergunta em si já denotaria uma grave ofensa à igreja. Mas não pode. Ah, tá bom, então vamos fazer. E até agora, até onde a gente sabe, não foi tomado nenhum tipo de atitude. Chegou até uma notícia que eu li há umas semanas atrás, que o Vaticano mandou uma equipe para analisar o que está acontecendo na Alemanha. Isso é caso para excomunhão. O Código de Direito Canônico já prevê que isso é para excomunhão. Eu sei que pode-se tentar para evitar um mal maior, uma conversa, mas foi muito grave o que eles fizeram. Tá? Então a heresia ela é muito tolerada na igreja hoje. O que a gente não tem na igreja falta de leis do Código de Direito Canônico, de prescrições do catecismo, nada para combater isso. O que a gente tem é a falta de efetividade por parte de bispos, de padres, de poder utilizar a autoridade que eles têm, que a igreja os deu, para combater esse tipo de coisa. Se um padre vem na sua paróquia, um agente pastoral, coordenador de crime, catequista, falando besteira, ele tem que chegar junto, calma, conversar, tentar identificar, não, é má catequese, então vamos ver como tentar corrigir o problema. Tá? Mas muitos deixam correr, não deixa pra lá, isso é normal, isso acontece, depois besteira, isso é um malzinho menor, entendeu? Não tem problema não, ele disse que sexo antes do casamento é normal, isso aí o mundo mudou, por que é isso? Padre esquerdista, você vê o padre Júlio Lancelotti, quantas coisas o padre Júlio já falou no altar lá, e tá naturalmente fazendo as heresias dele sem ser incomodado. Padres da teologia da libertação fazem heresias cometem heresias o tempo todo. Não são punidos. Isso é gravíssimo, pessoal. E vejam só uma coisa. O Código de Direito Canônico ele é tão severo, é justo com isso, que lá no Cânon 1184, deixa eu pegar aqui, ele é bem severo também sobre essa questão. Deixa eu me encontrar aqui. Aqui, está aqui. Está aqui. Cânon 1184. É isso mesmo. Devem ser privados das exéquias eclesiásticas, a não ser que antes da morte tenham dado algum sinal de penitência. 1. Os apóstatas, hereges e cismáticos notórios. 2. Os que tiverem escolhido a cremação do seu corpo por motivos contrários à fé cristã. 3. Outros pecadores manifestos, aos quais não se possam conceder exéquias eclesiásticas sem escândalo público dos fiéis. Em caso de dúvida, seja consultado o ordinário local, o bispo, a cujo juízo se deve obedecer. Então, pessoal, um cismático, um herege, um apóstata, que não demonstrou arrependimento antes de morrer, ele não pode receber exéquias. Tem herege aí que, se brincar, ele vai ser homenageado com pompas.
tá? Vai fazer uma celebração enorme para poder homenagear ele, quando ele deveria nem receber nem oração da igreja pública ele pode receber. Eu citei no vídeo anterior, você tem gente que está morrendo em estado de pecado grave e está recebendo uma missa especial toda para ele. Teve um artista global que ele morreu, ele era espírita, não estou julgando a alma, para onde a alma dele foi, mas ele morreu, está lá um padre celebrando a missa para ele, para os artistas da Globo, tudinho ali. Ele era espírita, poxa. O que está acontecendo? Estou banalizando. O ator Paulo Gustavo, que eu falei em outro vídeo, lamento muito a morte dele, tá? Lamento assim como ser humano, porque eu não convivia com ele, não teve impacto na minha vida, como também minha morte não teria impacto na vida dele. Lamento pelo sofrimento da família dele, da mãe dele, tudo. Mas como eu falei no vídeo anterior, ele não buscou em vida. Eu falei no vídeo, mostrou, ele não era católico, ele falou isso em vida. Se ele era uma pessoa boa, seja o que for, mas ele vivia com outro homem, vivia em estado de pecado grave. Está lá recebendo uma missa lá no Morro do Corcovado. É isso que eu estou falando. Então se banalizou, a igreja, acham que a igreja ela é casa da mãe Joana, pode vir todo mundo aqui que a gente recebe e você não precisa mudar de comportamento. Então, que tenha ficado bem claro para a gente assim, a diferença do pecado de apostasia, onde você tem a rejeição total à fé católica, cisma, em que você não tem essa rejeição, mas você se recusa a submeter às autoridades da igreja, o padre, o bispo, os padres, os bispos, os papas, e a heresia, que às vezes é a mais difícil de se identificar, que é quando você escolhe naquilo que você vai crer. Esteja bem claro para a gente, são pecados contra a fé. Então, muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo. Curta para nos ajudar a tornar o nosso canal mais relevante no YouTube. Deus abençoe a todos.